Pai no Notícias está aqui em Arapongas, falando com o nosso colunista, o Haroldo Pagan, vereador. Haroldo, tudo bem? Como é que você está? Eu estou bem, Vitor, que ótimo falar com você. Seja bem-vindo à nossa cidade e é um prazer também falar com a AN Notícia, todos aqueles que acompanham aí o AN Notícia. Para mim será um prazer, um privilégio estar também como colunista, trazendo um pouquinho da área política, principalmente, do município de Arapongas, tudo que envolve essa seara política, né, aqui na cidade, para todos do AN Notícia. Haroldo, e daí, como é que estão os trabalhos lá na Câmara, lá? Você como vereador, quarto mandato já. Sim, é sempre uma experiência nova, apesar de estarmos aí entrando no quarto mandato, sempre muda vereadores, muda pensamentos, né? Muda algumas formas de legislar, as atitudes, né, das pessoas, então ainda é muito prematuro, mas eu tenho percebido que nós temos bons vereadores, né, que entraram agora em seu primeiro mandato, eu tenho falado isso, né, bons vereadores, vereadores inteligentes, vereadores estudiosos, vereadores preocupados realmente com a população de Arapongas. E eu falo isso, Vitor, por um motivo bem enfático, né? A gente tem, nesses 4 mandatos, eu tenho percebido muitos vereadores de cabresto. Isso é muito ruim, eu sempre cobrei isso dos vereadores. Os poderes, eles devem ser independentes, né? Autônomos e independentes. Sim. Mas o que a gente vê na maioria das prefeituras e câmaras de vereadores, a Câmara de Vereador é um puxadinho da prefeitura. Exato. E aqui em Arapongas não é diferente, né? Aqui em Arapongas também a gente tem vivido isso em outros mandatos. Eu espero muito e nesse mandato, principalmente esses vereadores novos, eles tenham essa independência, né? Ser independente não é ser oposição, é ter independência para poder desenvolver o trabalho. Sim. Vereador não é funcionário do prefeito, assim como vereador, como prefeito não é funcionário do legislativo. Mas a gente precisa dessa independência. E eu espero muito que esses vereadores, junto com a gente também, com um pouco mais de experiência que nós temos, a gente possa fazer realmente Arapongas progredir muito mais do que ela já vem progredindo. Haroldo, como é que você está analisando esses primeiros 60 dias do mandato do prefeito Rafael Cita? É um começo também, né? A gente sabe que ele, por mais que ele fala que ele é o prefeito e tal, mas a gente sabe que as raízes são fortes com o mandato passado, até porque ele, hoje prefeito, ele era procurador jurídico do município. Então todas as ações do passado, né, do passado, passava pela mão dele, né? Sim. Então não tem como ele se desligar totalmente do passado, não tem como ele se desligar do tio. E ainda mais, tem um grau de parentesco, né? Então o que a gente espera é realmente que ele também seja um pouco diferente do tio. Tudo que o tio fez era ruim? Não, tinha algumas ações boas, algumas ações foram benéficas ao município, mas também tinha muita coisa errada, né? Então o que a gente espera é que ele seja um pouco diferente do tio, né? Que ele seja realmente, tenha autonomia e que ele faça em favor da população, né? Não faça em benefício próprio, né? É isso que a gente espera. É um começo de mandato, mas a gente tem percebido já em algumas situações ele tem ido bem, em outras situações tem se atrapalhado um pouco. Eu creio que por conta da juventude, a falta de experiência, ele não era político, né? Não era político, ele está começando agora a sua carreira política, então eu acho que isso também atrapalha um pouco. Ele vai aprender durante o mandato. E nós estamos lá, com a nossa experiência, para poder cobrar. Se for coisa boa, a gente vai aplaudir. Se for coisa ruim, certamente não medirei esforço para poder cobrá-lo. Haroldo, essa questão aí que foi levantada também pela vereadora Marisa, né? Marilza. A vereadora Marilza, que também faz parte da oposição, coisas que já está chamando a atenção, né? Lá do Jardim... Cidade de Jardim, né? Cidade de Jardim, exato. Jardim. As crianças andando a pé aí para pegar o ônibus. Vocês como vereadores estão cobrando, a prefeitura já resolveu isso aí ou não? Algumas situações resolveram, outras não, né? Nós tínhamos uma frota de ônibus bastante sucateada, na época do falecido Padre Befa, que foi feita a primeira renovação, foram quase 30 ônibus. Depois, durante os 8 anos do Sérgio Onofre, nós não tivemos, acho que um único ônibus sequer, ônibus novos, né? Depois, no finalzinho da gestão, mais que uma medida eleitoreira do que propriamente para sanar os problemas do transporte, então apareceram aí, acho que coisa de 20 ônibus no município. Então hoje nós temos uma frota boa de ônibus, né? Nós temos uma frota boa, mas começo de gestão nós tivemos vários inconvenientes, esse do Cidade Jardim foi porque as crianças andaram um longo trecho aí a pé, debaixo de sol e tal, né?
Mas ela continua, porque a vereadora ela fez a indicação ela agora, fez a indicação a semana passada, né? Então, ainda estava um problema recorrente, né? E não é só esse, nós temos alguns outros pontos também que têm deixado a desejar. A gente tem cobrado e a gente espera que nos próximos dias, agora após o carnaval, a gente tenha solução para isso, né? Porque não dá para as crianças ficarem, né, andando aí 2 quilômetros a pé até uma escola. Haroldo, outra situação também que está envolvendo com essa vereadora, que eu não tive a oportunidade de entrevistá-la, por isso que eu estou perguntando para você, que você é o nosso colunista, é o vereador da oposição mais antigo no cargo, a questão do prefeito não ter comprado mods aí, né, que a vereadora está cobrando, né? Mods é aquele objeto que a mulherada absorvente, né? E isso não foi resolvido. E a questão também dos cargos, eles te responderam a respeito disso daí, Haroldo? Ainda não. Em relação ao absorvente, existe uma lei, né? Existe uma lei, então, segundo o que a própria vereadora me passou, eu vou passar o que ela me relatou, que ela teve uma conversa, então, com o prefeito delegou à secretária da pasta, que é de assistência social, para que a secretária, então, faça, então, essa distribuição. Então, diz que a partir agora do carnaval, então, vai regularizar essa situação dos absorventes, né, femininos aí para todas as áreas, né? Então, segundo ela, vai resolver, né? Então a gente aguarda para depois a gente falar, né? Em relação ao pedido que eu fiz, né, o requerimento que eu fiz foi aprovado na Câmara de Vereadores. O que a gente solicita? Nós recebemos vários indicativos, né, várias denúncias, né, para ser mais exato, de pessoas que estavam em desvio de função. Então, ou seja, são cargos comissionados, né, não são funcionários efetivos, cargos comissionados que estariam lotados numa determinada secretaria e emprestados para outra. Se for um funcionário efetivo, dependendo da função, por exemplo, né, vou citar um exemplo aqui para facilitar, é um auxiliar administrativo, ele é auxiliar administrativo, ele está trabalhando na Secretaria de Governo. Ele pode ser auxiliar administrativo trabalhando na Secretaria de Planejamento, por exemplo, né? Então, ou seja, ele não deixa de ser auxiliar administrativo, mas cargos efetivos. Agora, cargo de confiança que está lotado numa secretaria, ele não pode ser desviado por uma outra. E os indicativos que a gente tem é que vários cargos estariam em desvio de função. Então, baseado nisso, nós recebemos de algumas secretarias, mas aí eu fiz um compilado geral. Então, eu quero saber de todo o município. A lei de acesso à informação, ela dá uma tolerância aí de 20 dias, né? Esses 20 dias já está extrapolando os 20 dias. Caso a gente não receba essas informações, eu vou estar encaminhando ao Ministério Público para que o Ministério Público nos auxilie na busca dessas informações. Mas isso não veio do Ministério Público, então? Não. Partiu de mim. Partiu da sua autoria. Da minha autoria, eu fiz o requerimento, foi aprovado na Câmara de Vereadores, encaminhado à Prefeitura e a gente aguarda essas respostas ansiosamente. Paralelo a isso também, sem que você pergunte, mas eu também fiz aí conjuntamente com os 4 vereadores de oposição, né? Então, eu, vereadora Marilza, vereador Décio e vereador Arnaldo, nós também fizemos um pedido semelhante à Câmara de Vereadores, né? Mas aí é de tramitação interna mesmo, não é um requerimento, é uma CI. Nós fizemos na Câmara de Vereadores, solicitando também, porque no começo do ano teve um debate aí, um embate, onde a Câmara vai colocar novos cargos, né? Novos cargos em funcionamento. E a gente entende que isso não é necessário. Nós estamos ali para tentar enxugar a máquina e aí esses cargos vai inchar mais ainda a máquina. Para você ter uma ideia, ele vai dar um gasto, depois de todos esses cargos efetivados, vai dar um gasto de aproximadamente 1 milhão por ano. Então, não precisamos disso, né? Nós não estamos vivendo aí a época das vacas gordas para você aumentar 1 milhão de gastos na Câmara de Vereadores. Nós já tivemos processos judiciais no passado e eu já orientei o presidente em relação a isso, então eu estou pedindo também. Ele mandou uma remessa de informações, mas eu não fiquei contente com essa remessa. Nós estaremos fazendo mais questionamento sobre outras coisas também, para que a gente também, da mesma forma que a gente pediu para a Prefeitura, a gente possa ter informação na Câmara de Vereadores também. Transparência, princípio da transparência. É isso que deve ser o foco de um vereador. Tá certo, essas matérias que nós estamos falando com o Haroldo são matérias que foram divulgadas no AN Notícias, com relação aí também ao transporte escolar aqui do município de Arapongas. A questão do absorvente que o vereador trouxe não é de autoria dele, é da indicação da Marilza Staub, né? Isso. A vereadora de oposição, mas está aí. Para você que está acompanhando a nossa programação no nosso portal de notícias, essa informação importante aqui da cidade de Arapongas. Arapongas é destaque na imprensa estadual. É isso mesmo, e a gente se coloca sempre à disposição, Vitor. Nós temos aí uma amizade de longa data, né? Sempre
falando da questão política e política séria, né? A gente vem aqui para falar, não é para criar factoides, não, mas é para poder repassar realmente aquilo de bom, né? Isso, o que está acontecendo, de bom ou de ruim que acontece. Espero que tenha mais coisas boas para a gente falar aqui, mas se tiver coisa ruim, nós vamos falar também da mesma forma. Tá aí, o Haroldo, que é o colunista do AN Notícias, vocês estão acompanhando aí, vai estar trazendo informações aqui da cidade de Arapongas. Haroldo, tudo de bom para você, meu amigo? Eu que agradeço. Beleza, sucesso. Obrigado por ter vindo aí na nossa cidade. Na vereança aí, estamos acompanhando o trabalho de vocês aí. Agradeço. Beleza? Contem sempre comigo. Forte abraço. Valeu, valeu.